A história da faxineira que virou o jogo da vida. A madrugada silenciosa era a melhor companheira de Clara. Enquanto o mundo dormia, ela se sentava à pequena mesa da cozinha, iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto. Os livros de direito estavam abertos diante dela, cheios de anotações feitas a lápis, como se fossem segredos rabiscados que só ela compreendia. Os olhos pesavam, o corpo clamava por descanso, mas a mente queimava com um fogo que não se apagava, o desejo de mudar de vida. Clara trabalhava como faxineira em um grande escritório de advocacia. Todos os dias, ao amanhecer, ela vestia o uniforme simples, pegava o ônibus lotado e chegava cedo para limpar as salas luxuosas, onde advogados renomados e estagiários bem vestidos passavam horas discutindo casos e leis. Para muitos, ela era invisível, apenas uma presença silenciosa com vassoura e balde na mão. Mas por trás daquele uniforme gasto, havia uma mulher que sonhava em estar do outro lado, sentada à mesa, defendendo causas, debatendo, escrevendo sentenças. A vida nunca tinha sido generosa com ela. Vinda de uma família humilde, precisou trabalhar desde cedo para ajudar nas despesas de casa. O estudo sempre ficava em segundo plano, mas Clara nunca abandonou o hábito de ler. Ainda menina, catava livros velhos descartados em sebos ou recebidos de doações. Lia de tudo. Romances, jornais antigos, enciclopédias, até que um dia, por acaso, encontrou um livro de introdução ao direito. Aquelas páginas despertaram nela uma chama. Era como se alguém tivesse lhe mostrado um mapa para outro mundo. Um mundo onde a justiça poderia dar voz a quem ninguém ouvia. E foi essa chama que a manteve firme, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. Ao fim do expediente, Clara voltava para casa, preparava a janta simples para ela e a mãe adoentada, arrumava a casa e só então sentava-se para estudar. Muitas vezes, os olhos se fechavam sozinhos sobre os livros e ela acordava assustada, com a testa apoiada nas páginas. Mas recomeçava. Sempre recomeçava. O cansaço era grande, mas maior era o sonho. No escritório, ninguém imaginava a vida dupla da faxineira. Para eles, Clara era apenas eficiente, discreta, educada. Alguns funcionários até a tratavam bem, com certo respeito, mas a maioria passava por ela como quem passa por uma sombra. Isso não a magoava mais. Já havia aprendido que reconhecimento não vinha fácil, mas no fundo alimentava a esperança de que um dia sua dedicação seria vista de outro jeito. Certa noite, enquanto esfregava o chão de uma das salas, Clara escutou sem querer a conversa entre dois advogados. Estavam discutindo um caso complicado de defesa de um empresário acusado de fraude. As palavras jurídicas, que para muitos pareceriam incompreensíveis, faziam sentido para ela. Arriscou, em silêncio, imaginar quais seriam os argumentos da defesa, como organizaria as provas, o que diria ao juiz. A fantasia a fez sorrir por dentro, embora soubesse que, para os outros, aquilo soaria como loucura. Afinal, quem acreditaria que uma faxineira pudesse sonhar em argumentar num tribunal? Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Clara seguia firme, estudando de madrugada e trabalhando durante o dia. Até que, certo dia, sua vida tomou um rumo inesperado. Era uma manhã chuvosa. Clara havia acabado de terminar a limpeza da sala do Dr. Augusto, dono do escritório, quando ouviu um burburinho no corredor. Um homem de meia idade, engravatado, alterado, falava alto na recepção. Esse escritório não tem competência nenhuma. Quero ver se o próprio Dr. Augusto tem coragem de me encarar, dizia, batendo a mão no balcão. Clara permaneceu na sala, tentando não se envolver, mas não conseguiu evitar ouvir quando o advogado entrou logo em seguida, tentando acalmar a situação. O cliente acusava Augusto de negligência, de não se importar com os casos de clientes mais pobres.
As palavras eram duras, quase ofensivas. Clara sentiu um aperto no peito. Conhecia bem a sensação de ser diminuída, de não ser levada a sério. Viu nos olhos de Augusto um misto de raiva e impotência. Aquele episódio foi apenas o começo. Pouco tempo depois, o próprio Dr. Augusto foi surpreendido com uma acusação grave. Um concorrente o acusava de ter manipulado documentos em um processo. A notícia se espalhou rapidamente. Manchetes começaram a circular e clientes começaram a questionar sua integridade. O prestígio que ele havia construído durante anos estava em risco. Para Clara, foi como assistir a uma novela dramática, se desenrolar diante dos olhos. Só que desta vez não era ficção, era a vida real. E foi aí que o destino resolveu entrelaçar os caminhos dos dois. Uma noite, após todos saírem do escritório, Clara ficou mais tempo do que o normal, organizando os livros da pequena biblioteca do local. Entre os volumes, encontrou um processo aberto, esquecido sobre a mesa. Curiosa, aproximou-se e começou a folhear as páginas. Para qualquer outra pessoa, seriam apenas termos difíceis, parágrafos densos. Mas para Clara, que vinha se dedicando ao estudo há anos, aquelas linhas faziam sentido. Percebeu inconsistências, detalhes que poderiam provar a inocência de Augusto. Sentiu o coração disparar. Ela, uma faxineira, havia notado algo que talvez os próprios advogados não tinham visto. Passou a noite inteira refletindo. No dia seguinte, não teve coragem de falar. Quem acreditaria nela? O máximo que poderia acontecer seria uma risada debochada ou até mesmo uma bronca por ter mexido onde não devia. Mas a consciência pesava. Ela sabia que aquela informação poderia fazer diferença. Então, em um raro momento de ousadia, pediu alguns minutos para falar com Augusto. Hesitante, mãos suadas, voz trêmula, contou que havia lido o processo e notado certas contradições. Para sua surpresa, ele não riu. Ficou em silêncio, olhando fixamente para ela, como se tentasse entender se aquilo era real. Depois, pediu que mostrasse os pontos. Clara apontou com firmeza, explicando com uma clareza impressionante. Augusto ficou pasmo. Era impossível negar. A faxineira tinha razão. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Ele passou a observá-la com outros olhos. Não revelou a ninguém, mas em segredo começou a dar-lhe pequenos livros de direito, como se fosse um teste ou talvez uma forma de incentivo. Clara recebia cada um como se fosse um tesouro. Lia, estudava, anotava. O laço de confiança foi crescendo, até que chegou o dia fatídico, o julgamento que poderia definir o destino de Augusto. O tribunal estava lotado. Repórteres curiosos e colegas da área aguardavam para assistir ao embate. Clara, de longe, acompanhava tudo com o coração na boca. Ela não deveria estar lá, mas algo dentro dela a impulsionou a assistir. Sentou-se discretamente no fundo da sala, sem que ninguém notasse. O advogado de acusação foi implacável, lançando palavras duras, tentando pintar Augusto como um homem desonesto. Quando chegou a vez da defesa, uma reviravolta inesperada aconteceu. Por motivos de saúde, o advogado que conduziria a defesa de Augusto não pôde comparecer. O tribunal murmurou e a tensão aumentou. Augusto estava prestes a ser deixado sozinho diante do juiz. O silêncio tomou conta do tribunal quando o juiz, surpreso com a ausência do advogado principal de Augusto, perguntou quem faria a defesa. Todos os olhares se voltaram para o réu, que parecia inquieto. Era um momento de humilhação iminente. Um dos advogados mais renomados da cidade, acusado de fraude, sem sequer alguém para falar em seu nome. Sussurros ecoaram nas fileiras. O caso parecia perdido. Foi então que Augusto, depois de alguns segundos de hesitação, fez algo impensável. Voltou o olhar para o fundo da sala, onde Clara estava sentada, tentando passar despercebida. Seus
Olhos se encontraram e, naquele instante, como se uma decisão silenciosa tivesse sido tomada, ele se levantou e disse: Meritíssimo, peço uma medida incomum. Sei que a moça ali não é advogada formada, mas peço que a escutem. Ela tem algo fundamental a acrescentar a este caso. O tribunal se agitou. Risadas nervosas, murmúrios de reprovação, olhares de espanto. Uma faxineira no lugar de um advogado? Seria uma piada. Mas o juiz, curioso com a ousadia, autorizou que Clara se aproximasse. Ela caminhou até a frente com as pernas trêmulas, sentindo o peso de todos os olhares sobre si. O coração batia forte, quase explodindo no peito. Nunca tinha imaginado que estaria naquele lugar, diante de juízes, advogados e repórteres, mas ao mesmo tempo havia uma estranha serenidade dentro dela. Aquela era a chance pela qual havia esperado toda a vida. Respirou fundo, segurou as folhas do processo em mãos e começou a falar. Sua voz no início era baixa e insegura, mas logo foi ganhando firmeza. Clara explicou, com detalhes, as contradições que havia encontrado nas provas apresentadas pela acusação. Apontou datas incompatíveis, documentos que se contradiziam e um detalhe jurídico que poderia invalidar a acusação inteira. Não usava jargões complicados, mas falava com clareza e convicção, como alguém que realmente havia entendido o caso. A cada palavra, o silêncio na sala aumentava. Os que antes riam começaram a prestar atenção. O juiz, antes cético, inclinou-se para a frente, curioso. Até mesmo o advogado da acusação parecia desconcertado. O que aquela mulher simples, de uniforme, estava dizendo fazia sentido demais para ser ignorado. Quando terminou, Clara abaixou os olhos, sem coragem de encarar a reação do público. Mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer aplauso. O juiz agradeceu, fez anotações e deu sequência ao julgamento. Horas depois, a sentença foi proferida. Augusto estava absolvido por falta de provas consistentes. O tribunal explodiu em murmúrios. Repórteres correram para registrar o inusitado. Uma faxineira havia salvado um renomado advogado. O nome de Clara começou a ser comentado, primeiro como curiosidade, depois como inspiração. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara chorou. Mas não eram lágrimas de cansaço, como tantas vezes antes. Eram lágrimas de alívio, de vitória. Pela primeira vez, ela sentia que o mundo tinha visto quem realmente era. Não apenas uma faxineira, mas uma mulher capaz, inteligente, determinada. Os dias seguintes foram de surpresa atrás de surpresa. Augusto, grato e impressionado, chamou-a para conversar. Disse que não poderia deixar aquele talento ser desperdiçado. Ofereceu a ela uma oportunidade, uma bolsa de estudos integral para a Faculdade de Direito. Clara mal acreditava no que ouvia. Era como se todos os anos de luta, todas as madrugadas em claro, finalmente se transformassem em recompensa. A notícia se espalhou. Alguns colegas do escritório torceram o nariz, incapazes de aceitar que a faxineira agora seria estudante de direito. Mas outros se inspiraram, vendo nela um exemplo vivo de perseverança. Clara, porém, não se deixava abalar por críticas, nem se deslumbrava com elogios. Sabia que o caminho ainda seria longo. A faculdade exigiria esforço, disciplina e paciência. Mas ela estava pronta. Com o passar dos anos, Clara se formou. Cada prova superada, cada livro estudado, cada estágio cumprido, era uma conquista que carregava consigo a lembrança de onde veio. Nunca esqueceu as madrugadas em que, exausta, lia até a vista embaçar. Nunca esqueceu os dias em que caminhava pelos corredores do escritório com o balde na mão, sonhando em segurar pastas de processos. E, no dia da sua formatura, diante da plateia lotada, Clara discursou. Sua voz agora era firme, segura, cheia de orgulho.
Contou sua história sem vaidade, mas com emoção. Disse que nunca foi o diploma que lhe deu valor, mas sim a coragem de acreditar quando ninguém acreditava. Disse que o impossível não se desfaz diante de críticas, mas diante de persistência. Clara não era mais a faxineira invisível. Era agora uma advogada, reconhecida não apenas pelo conhecimento jurídico, mas pela força de sua trajetória. Um símbolo vivo de que nenhum sonho é pequeno demais para quem está disposto a lutar até o fim. Anos depois, em uma palestra para jovens estudantes, Clara resumiu sua jornada em uma frase que ficaria marcada para sempre. Eu não venci porque tive sorte. Eu venci porque, mesmo quando parecia impossível, continuei acreditando. E assim, a história da empregada que estudava de madrugada deixou de ser apenas um relato de superação. Tornou-se um farol para todos aqueles que nas madrugadas silenciosas carregam dentro de si um sonho que ninguém mais pode ver. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com outras pessoas que possam se interessar por conteúdos como esse. Até a próxima história do canal Heróis Anônimos.